Café e Bíblia na mão e vamos ao devocional do dia. O devocional do dia hoje, o tema é Esteja atento à voz de Deus. Eu vou ler o versículo-chave que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei. E o texto bíblico que nós acabamos de ler, Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão, um homem comum, mas que possuía um senso de obediência e de sensibilidade a Deus em comum. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele era obediente. E, acima de tudo, ele tinha fé no que o Senhor. Deus ordena que Abraão deixe a sua terra, deixe a terra dos seus pais e siga para uma terra. O mais interessante dessa história bíblica, que eu acho sempre interessante, é que Abraão, ele não sabia para onde ele ia. Ele só iria. Ele não sabia qual caminho tomaria. Ele não sabia o que aconteceria no futuro dele. Abraão, ele recebe uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então a gente vê um homem que tem família, um homem que tem um lugar estabelecido como seu e é chamado por Deus a peregrinar, porque ele saiu caminhando, ele saiu sendo guiado por Deus, mas saiu peregrinando, caminhando por terras que não eram dele, que não pertenciam a ele, que ele não conhecia, ou por terras desconhecidas. E aí, se a gente for fazer um paralelo da história de Abraão, se a gente for fazer um paralelo da história de Abraão, a gente vai observar o seguinte: a gente se imagina você tem sua casa, você tem sua família, né? Você tem seu núcleo familiar, seus amigos. E aí Deus te diz: olha, tu vai sair daqui, tu vai para outro país, vai só tu, tua esposa, vai só você e seus filhos, e você não vai. Não. Ah, mas não tem um emprego. Pronto, vai. Ah, mas eu não sei como é que eu vou viver lá, não tenho casa lá. Vai. É praticamente a mesma situação que Abraão estava naquele momento. Abraão, ele saiu da terra, saiu de perto de seus conhecidos, saiu de perto de seus parentes, dos amigos, e foi para uma terra que o Senhor lhe mostraria, foi caminhar em direção a uma promessa. Abraão era um homem comum, no entanto, ele tinha um senso de obediência e de sensibilidade à voz de Deus em comum. E, acima de tudo, ele tinha muita fé no que o Senhor falava. Ele tinha fé que o Senhor era quem conduzia o seu caminho. Abraão, ele creu em algo que não estava em seu campo de visão. Ele não conseguia enxergar. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não conseguia enxergar ainda qual terra era aquela que o Senhor daria. Ele não conseguia enxergar ainda do que ele desfrutaria claramente com seus olhos carnais. E quantas vezes nós também ouvimos Deus nos chamar para vivermos algo novo. No entanto, por não vermos com os nossos olhos carnais, ou por estarmos tão longe daquilo que o Senhor nos falou, tão longe daquela ordem, daquilo que o Senhor liberou sobre nós em uma próxima estação, nós não caminhamos até esse lugar. Nós temos medo, muitas vezes, a falta de fé nos impedem de dar esse passo em direção à ordem de Deus. E nem sempre estar sensível, algo importante é que nem sempre estar sensível à voz de Deus significa que seremos obedientes a Ele. Muitas vezes nós estamos sensíveis à voz dele, nós o ouvimos, nós até cremos na ordem que foi dada, no direcionamento que o Senhor deu na nossa vida acerca de alguma coisa, mas nós ouvimos, temos sensibilidade para ouvi-lo, mas não temos coragem para obedecê-lo. E nós precisamos aprender além de ouvir a voz de Deus, nós obedecermos essa voz. Nós precisamos alinhar a sensibilidade que temos de ouvir a Deus, a obediência, para vivermos coisas extraordinárias em Deus. Porque palavras são lançadas, o Senhor lança palavras, o Senhor diz coisas acerca de nós, Ele envia os seus para falar, mas muitas vezes nós não cremos nessas palavras. Ou cremos, mas não caminhamos em direção a Ele. E aí é onde muitas vezes está o nosso erro. Abraão, ele creu naquela palavra.
Ele tomou posse daquela palavra, ele teve fé. E além de tudo, ele obedeceu. E ele desfrutou do melhor de Deus no seu caminho. E a vontade de Deus é que nós também possamos desfrutar do que Ele tem para nós. A vontade de Deus é que nós também possamos, assim como Abraão, obedecer a palavra para que na próxima estação, em uma próxima fase, nós possamos desfrutar. Afinal de contas, para colhermos algo, nós precisamos plantar. Mas como colheremos se não formos obedientes no plantio? Precisamos ser obedientes na semeadura. Então, se você tem recebido uma palavra do Senhor sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre um negócio novo que você quer crescer o seu negócio, que você quer implantar ali algo novo, sobre um lugar que você precisa ir, se você tem recebido alguma ordem do Senhor acerca do seu casamento, de uma atitude que você precisa tomar, mas se você tem sentido medo, se você tem ficado amedrontado, não tem tido coragem, então que o Senhor te encoraje nesse dia. Que o Senhor te coragem para que você, assim como Abraão, tenha coragem de sair do lugar que o Senhor está mandando você sair e seguir em frente e caminhar rumo à palavra de Deus, para que você possa desfrutar de coisas extraordinárias do céu, para que você possa desfrutar do melhor de Deus para sua vida, para que você possa desfrutar do favor de Deus sobre você, que é fruto da sua obediência, fruto da semente que o Senhor tem mandado você plantar, tem mandado você regar, para que você colha esses bons frutos. Eu peço ao Senhor que te abençoe, que abençoe a sua casa, que você possa ter um posicionamento depois desse dia, dessa palavra, que essa palavra possa ser semeada no seu coração verdadeiramente, para que haja uma mudança de atitude, para que haja um acréscimo de fé, de coragem, e que haja uma mudança de realidade na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.